Fala galera, espero que estejam bem. Vamos para mais um bate-papo descomplicado e descontraído sobre a ciência do exercício físico. E hoje o tema é interessante, muito interessante, e muita gente vai gostar de escutar essa história que nós temos para hoje. Fernando, conta um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje. Saudações! E aí, Fabrício, beleza? Tudo jóia? Beleza. Saudação, o pessoal também está nos acompanhando, né? O tema hoje é muito instigante, né? É um desafio para nós, é um tema até novo e é um tema que vai se confundir com a história do nosso convidado, né? Nós vamos falar hoje sobre o exercício físico e o câncer. Atualmente, cerca de 7,6 milhões de pessoas no planeta morrem em decorrência do câncer a cada ano, e as previsões são que esse número vai aumentar nos próximos anos. A luta contra essa doença é um grande desafio para o governo, para profissionais de saúde e principalmente para os doentes e para as famílias envolvidas nesse processo. Mas aí o que o exercício tem a ver com isso, né? A ciência nos indica que já há várias evidências de que uma série de mecanismos biologicamente plausíveis e que o exercício pode reduzir o risco de vários tipos de câncer. Contudo, historicamente, os médicos sempre aconselharam os pacientes com câncer a repousar e evitar a atividade física. Porém, esse panorama vem se alterando nos últimos anos. Pesquisas recentes sobre exercício físico desafiam essa recomendação. O conhecimento científico hoje produzido nas últimas décadas mostra que o treinamento físico é seguro durante e após o tratamento de câncer e resulta em melhora do funcionamento físico, qualidade de vida e fadiga relacionada ao câncer em vários grupos de sobreviventes. É importante ficar claro que profissionais do exercício físico da saúde pública em todo o mundo devem ser incentivados a espalhar essa mensagem para a população em geral, de que os sobreviventes do câncer devem ser encorajados a serem fisicamente ativos, conforme sua habilidade, seu estado e a sua idade. Mas a dúvida é, né, por ser um tema tão novo, a gente está se perguntando como que o profissional de educação física ou outros profissionais que trabalham com exercício físico devem atuar com esse público especificamente, né, no trabalho diário ali do exercício físico. E quais são os exercícios recomendados? E o nosso convidado, né, depois de passar por uma experiência pessoal com câncer e superar essa doença, ele vai nos falar sobre a sua incrível trajetória como pesquisador, né, e como personal trainer que atua especificamente com esse público, né? Fabrício, fala mais um pouquinho aí do nosso convidado especial de hoje. Pois é, nosso bate-papo de hoje é com um amigo de longa data, né? E o que nos aproximou, inclusive, desde lá da época da graduação, foi exatamente o câncer, né? O trabalho que ele fez, que ele vai certamente contar para nós um pouquinho sobre esse trabalho. E os resultados foram realmente incríveis, né? Então, estou falando do pesquisador Pedro William Almeida. O Pedro ele é profissional de educação física, ele é especialista em atividade física para grupos especiais, com ênfase no paciente oncológico. Ele também é mestre e doutor em fisiologia pelo ICB da UFMG e atualmente ele foi eleito o melhor personal trainer do Brasil pela Sociedade Brasileira de Personal Trainer. O Pedro também é sócio proprietário do estúdio Efeito Personal em Belo Horizonte e já realizou palestras no Brasil e no exterior para falar dessa relação aí entre o câncer e a atividade física. Então não percam, né, essa entrevista. E é claro que eu vou pedir para vocês, né, se inscreverem no canal, acionarem o sininho lá das notificações, curtir o vídeo e, se possível, compartilhe também esse vídeo. Então, nós já estamos de volta já com o professor. Bom, já estamos aqui com o professor Pedro para esse bate-papo super interessante, com informações científicas e a aplicação disso na prática, né? Já que eu conheço muito bem algumas histórias que o Pedro irá contar aqui para nós hoje. E Pedro, satisfação enorme em revê-lo, né? Seja muito bem-vindo ao canal. O que o exercício físico tem a ver com isso?
Cara, o prazer é meu estar em contato com duas pessoas que fizeram parte da minha formação e me acrescentaram muito. O Fernando, meu professor, Fabrício, meu companheiro de mestrado e doutorado aí, várias parcerias juntos, inclusive iniciando um trabalho, né, que teve tudo a ver com o nosso assunto aí. Vai ser um prazer falar com vocês. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Exatamente. Bom, Pedro, né, já te conheço muito bem, conheço muito bem a sua história, principalmente, né, de longa data. E por conhecer bem, né, essa sua trajetória, eu queria que você contasse para o público o que te levou a estudar, né, essa relação entre o câncer e a atividade física. Bem, vamos lá, é uma história bem longa que eu vou tentar sintetizar em uns 5 minutos para vocês aqui, rapidinho, só para vocês entenderem. Eu nasci em Belo Horizonte, com 6 anos de idade, eu fui diagnosticado com uma doença rara, um câncer raro. Ele não teve um diagnóstico definitivo no Brasil, então as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo aqui. Eu saí de BH, fiz cirurgia em BH, fui para São Paulo, fiz cirurgia em São Paulo, eles não sabiam o que era. Um médico de São Paulo me indicou para ir para os Estados Unidos fazer um tratamento lá. Aí eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá, as pessoas me avaliaram pela primeira vez e falaram que não era nada, que eu podia voltar para o Brasil, que isso aí era uma doença comum, alguma coisa assim, que não tinha relevância nenhuma. Minha mãe e meu pai ficaram com aquela pulga atrás da orelha, porque era uma coisa que estava me incomodando muito, a região do pescoço, né, cabeça e pescoço. Estava com muita dor de ouvido. E aí eles decidiram ir atrás de um médico super renomado nos Estados Unidos, um otorrino, e ele falou que estava vindo para o Brasil, para um congresso, e ele falou que me avaliaria aqui em Belo Horizonte. Aí ele veio, eu lembro direitinho, foi numa terça-feira, a gente foi no Felício Roxo, ele pegou o microscópio para olhar dentro do meu ouvido e falou assim, cara, você tem que estar nos Estados Unidos na sexta-feira. Então foi uma coisa muito rápida, eu cheguei lá, fizemos um novo diagnóstico, fizemos uma nova cirurgia, e aí foi detectado um câncer, que é um tumor, um linfoma não Hodgkin das novas células beta. Era uma coisa muito nova, foi o 7º caso no mundo a ser descoberto. Dos 7, até então, dos 7 que tiveram câncer, eu sou o único sobrevivente. Eu fui o único sobrevivente naquela época. Então, meu tratamento foi experimental. Eu estava com 7 anos e fiz tudo o que podia. Um grande diferencial do meu tratamento, o que eu acho que me ajudou a ficar vivo, foi praticar atividade física enquanto criança. Minha mãe teve uma sabedoria de cientista empírica, uma mix de empirismo com ciência, e me colocou para movimentar em 1988. É engraçado que os primeiros relatos de atividade física e câncer surgiram em 1986, na cidade que eu fui tratar nos Estados Unidos. Enfermeiros pegaram mulheres com câncer de mama e começaram a exercitar. Mas não tinha nada na literatura, e aí minha mãe começou a fazer isso. E foi o que foi diferente dos outros pacientes. Me fazer me movimentar e me alimentar bem, e isso aí teve um prognóstico favorável. Eu tratei por 8 meses, eu morei nos Estados Unidos, dentro do hospital, fazendo exames periódicos, tratamentos, tudo que se faz hoje, só que com um know-how hoje muito maior, né, em benefício do paciente. E o que aconteceu naquela época? Depois desses 8 meses, eu fiquei indo e voltando nos Estados Unidos, mais 1 ano e 4 meses, para eles poderem me liberar do tratamento. Tá? Depois disso, eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu quero ajudar. Uma das situações que aconteceu durante esse processo é que eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, quando eu crescer, eu quero ajudar as pessoas que estão passando por um processo difícil. Eu olhava aquilo ali e falava, cara, esse povo está sofrendo, e eu estou sofrendo muito menos que ele. Aí eu fiquei pensando comigo, será que é porque eu sou criança e não tenho toda a dimensão, mas eu já sabia que era uma coisa importante que estava acontecendo comigo? Ou será porque eu queria ajudar essas pessoas a passar por esse momento difícil com mais leveza igual eu passei? E aí foi que eu fiquei na dúvida em fazer medicina ou educação física. E aí em 2001 eu decidi optar pela educação física porque eu queria levar qualidade de vida e saúde para as pessoas. Eu não queria tratar de doente, porque o que me salvou foi manter a minha saúde em dia. 2001, eu ingressei na Faculdade de Educação Física, 2005 eu formei, fiz um TCC relacionando atividade física e câncer, teve a participação do Fabrício, ele me ajudou muito em algumas partes da pesquisa que a gente fez, algumas coletas de dados. Em 2006, eu me especializei em atividade física para grupos especiais, com ênfase em paciente oncológico, foi o tema central
meu trabalho de conclusão da especialização. Em 2009, eu publiquei esse trabalho num grande periódico da nossa área, né, que é o Journal of Applied Physiology. Ele foi citado N vezes, 75 vezes, eu acho, por grandes revistas, né, na nossa área, Nature, Cell, Oncogênese, Cancer Research, que são revistas de real impacto, mostrando que a gente teve um pioneirismo em fazer essa relação de atividade física e câncer. Depois eu vou falar mais sobre esse trabalho. 2010, eu ingressei no mestrado. 2012, eu abri um estúdio de personal, porque eu queria levar aquilo que eu estava aprendendo na literatura e na parte acadêmica para a prática. Não adiantava nada eu entender o mecanismo, sendo que ele não é funcional para uma pessoa que está do outro lado da ponta do iceberg e precisa desse entendimento. Decidi abrir esse estúdio com mais sócios e a gente começou a intervir na saúde das pessoas de uma maneira um pouco diferente. 2015, eu fiz o meu doutorado, finalizei meu doutorado. Em 2015, minha mãe é diagnosticada com câncer de ovário 2 meses antes da minha cerimônia de casamento, né, com a Mariana, com a minha esposa. Não sabia se minha mãe ia entrar. Desde que ela foi diagnosticada, eu decidi fazer a intervenção com a atividade física com ela, e foi um sucesso total durante o processo. Minha mãe fez 6 quimioterapias, depois ela passou por uma cirurgia muito extensa, de 8 horas de duração, onde a recuperação pelos médicos, ela fez tudo nos Estados Unidos também, onde os médicos falavam que ela ia ter uma recuperação de 7 a 12 dias e depois sair do hospital pela extensão da cirurgia. E desde todo o processo, desde as quimioterapias, todos os dias de químio e pós-cirurgia, logo depois, 4 horas, eu já estava colocando minha mãe para movimentar. E o sucesso foi tão grande, com 1 dia e meio depois da cirurgia, minha mãe estava fora do hospital, em casa, se recuperando de uma maneira bem mais suave, bem mais tranquila. Lógico, com algumas limitações, mas a limitação normal de toda cirurgia extensa, mas só que ela recuperou muito mais rápido. 2017, eu e Mariana descobrimos que ia ter um filho. No meio do ano, no final do ano, com 7 meses de gravidez, ela foi diagnosticada com câncer de mama na gravidez. Também, logo que ficou sabendo, a gente botou ela para movimentar tudo aquilo que ela podia, por estar grávida também, então era uma situação um pouco mais peculiar. Minha mãe teve recidiva de 2 pontos, voltei fazendo sempre atividade física com a minha mãe. Esse é um dos fatores pelo qual a recidiva foi bem mais leve, né? Que a atividade física, ela diminui a probabilidade de aparecimento de novos cânceres depois de um diagnóstico inicial. Em 2019, depois de fazer um trabalho extenso, né, de tantos trabalhos e muitos atendimentos a pacientes oncológicos na clínica, né, na minha academia, eu fui participar de um concurso da Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Em 2019, eu fui nomeado o melhor personal trainer do Brasil para poder, acho que, coroar esse trabalho e tanto esforço para levar saúde para as pessoas durante todo esse processo aí. Então, eu fui agraciado com esse prêmio e eu falo que o melhor não é ganhar o prêmio, mas é fazer o melhor pelas pessoas e ajudar elas a ter uma vida melhor depois do diagnóstico, né? Esse é o meu grande prêmio. E essa é a minha história. Também participei de palestras em hospitais grandes de Belo Horizonte, Oncomed, outros hospitais de Brasília. Foi a Oncomed e uma parte do grupo Oncoclínicas, fazendo palestras dentro do hospital e fora. Fui para Brasília dar palestras em Hospital de Câncer Infantil e outros lugares, outras palestras. E aí foi isso aí a minha trajetória até agora nesse projeto aí de câncer e exercício. E você levou o seu trabalho para a Europa, né? Teve uma situação Levei. dessa, né? Em 2005, antes do trabalho ter sido publicado, eu fui convidado por uma equipe de professores da Itália a apresentar um trabalho num congresso chamado Tour Vergata, onde eu conheci um dos maiores cientistas da parte de exercício e doenças, né, crônicas, que é um norueguês chamado Ulrich. E aí ele todas essas situações, e ele falou que esse trabalho era uma coisa que ele nunca tinha visto igual e que ele achava que ia ter um sucesso incrível, como teve esse transcorrer desse processo aí. Ô Pedro, eu queria voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais desse trabalho que a gente considera como pioneiro, né? Uhum. Eu lembro exatamente o dia, eu fui seu professor de TCC. Eu lembro disso. Eu lembro onde você estava na sala,
né? Naquela aula tradicional de TCC, a gente pergunta, qual que é o seu projeto e tal, né? Aí, de repente, o Pedro fala que vai construir uma piscina, né? Vai inocular o tumor no rato e vai estudar o efeito do exercício no câncer, né? Então, assim, eu acho que até fui meio indelicado com você, eu achei, esse cara tá viajando, né? Não sei. Não sei se eu senti bem, mas a função do professor de TCC é um pouco colocar o pé no chão, né? Mas eu acho importante, assim, a gente tem muito orgulho, eu fui seu professor e, né, de ver a sua trajetória profissional que se confunde com a sua trajetória pessoal, né? Então, a sua história é muito bonita, eu já vi a sua palestra, mas eu queria que você falasse especificamente, né, como é que foi esse trabalho, o que você fez, quais são os principais resultados, né? Eu acho que deve ter sido uma coisa muito gratificante para você, né? Foi. Fernando, eu vou fazer um parêntese para falar desse dia, tá? É engraçado e é legal falar isso, porque às vezes a gente recebe uma crítica e a gente pega aquilo como pessoal. E aquilo, você falar e me alertar para aquilo foi uma coisa muito interessante, porque eu sou um cara que não aceito receber não para nada. Fabrício me conhece. Fala que eu não posso, que direis quem sou. Cara, eu vou fazer o possível para mostrar o contrário. O Ari, um grande professor, amigo nosso também, que foi um dos meus orientadores, né, e o Guilherme, eles falaram, faz uma revisão de literatura. Cara, eu enfiei a cara, falei, eu vou lá em São Paulo ver como é que faz essa piscina, eu vou lá na Federal bater a porta na cara, vou na patologia, ver o que tem, vou isso, aquilo outro. Pronto, eu me dediquei 100% àquele projeto, que era o que eu acreditava e o que eu tinha funcionado comigo, e eu queria provar que aquilo tinha uma luz no fim do túnel. E aquele não, Fernando, aquela crítica, ela só me fez ter mais força para seguir em frente e realizar aquilo que eu acredito que é verdadeiro e que eu acho que eu posso trazer benefício para as pessoas. Então, o que eu falo para alguns colegas ou alunos que estejam participando disso aqui não desistam no primeiro não que você vai receber, que não é só um, você vai receber vários. E aí segue o jogo, né? Agora, falando mais especificamente do trabalho, foi uma correria, eu comecei a pesquisar na literatura, correr atrás de tudo, tinha poucas relações disso, daquilo, e eu decidi fazer um trabalho junto com o Ari. Eu peguei animais e inoculei tumor neles, né? Um tumor acídico, né? Que é um tumor que ele se transforma, se injeta ele líquido e ele se transforma pela concentração de células em um tumor sólido. E era um tumor estabelecido pela literatura e que a gente teve a sorte de encontrar lá na Federal, com um dos professores muito bacanas que acolheram a gente lá nesse projeto, o professor Ivan. E aí ele inoculou esse tumor para a gente e a gente decidiu fazer a intervenção da seguinte maneira. A gente previamente treinou os animais, porque a gente sabia que a sobrevida do pós-inoculação de tumor era 2 semanas, e aí a gente treinou previamente os animais 4 semanas e a gente deixou os animais com 2 semanas para fazer o treinamento e ver se eles iam, né, sobreviver um pouco mais. Então, o nosso ponto final foi 6 semanas. Então, assim, a maioria, acho que todos os animais sobreviveram, tá? E foi muito interessante. A gente dividiu em 4 grupos experimentais isso, né? Um grupo sedentário que não fazia nada, só ficava na caixa. Um grupo sedentário com câncer, um grupo treinado e um grupo treinado com câncer. Então, na 4ª semana, a gente inoculou o tumor para poder ver esses resultados. Além disso, a gente criou um protocolo de natação, a gente fez como se fosse um balque, né, dentro da água, um protocolo de esforço, onde a gente determinou o VO2 de pico desses animais em relação à carga máxima de trabalho deles. Então, a gente determinou uma intensidade moderada, que a gente via que a intensidade moderada era mais relatada na literatura, que trazia benefícios. Até então, a gente não sabia se a atividade de alta intensidade ela poderia ser utilizada no processo. Então, a gente decidiu. Aí eu decidi, junto com o Fabrício, com o Guilherme, com o Ari, a gente decidiu fazer 2 intensidades de trabalho, para poder ver se tinha alguma relação direta. E o resultado foi incrível, que depois dessas 6 semanas que a gente foi coletar os dados, a gente viu que os tumores dos animais treinados eles estavam infinitamente menor. E o professor Remo, que foi o cara que coletou os tumores, ele não achava os tumores, na maioria das vezes, nos animais treinados. E foi um choque, porque a gente estava assim, cadê os tumores? Será que, né? E assim, tinha restos, vestígios de tumor, enquanto os animais que eram sedentários apresentavam tumores gigantescos. E a redução tumoral foi em torno de 120%, se eu estou com os valores corretos do trabalho. Foi em torno de 120%. Pedro, eu lembro assim, como se fosse hoje, aquele dia naquele laboratório, a gente fazendo a dissecação.
E assim, importante até falar, né, para todo mundo que foi às cegas, né? A gente não sabia qual animal era treinado, qual não era. E a surpresa nossa de ver aqueles animais com aquele tamanho de tumor, né, com aquela diferença de tamanho de tumor, aquilo ali você mesmo retratou aí, foi um choque. Isso não é possível, né? Foi uma surpresa falar assim, porra, então será... Desculpa, gente, falar, saiu. Mas assim, foi tão surpreendente isso, porque ali foi aquilo que eu sempre acreditava, que não só uma quimioterapia era suficiente para trazer um benefício para o paciente. Então a gente estava no caminho certo. Interessante que tanto o volume tumoral quanto o peso tumoral foram reduzidos. Então foram duas variáveis interessantes que a gente teve e reduziu. Mas o resultado mais surpreendente foi que quando a gente fez uma ELISA buscando macrófago e neutrófilo, porque a gente sabe que quanto mais macrófago tem, mais inflamação e pior o prognóstico do paciente, a gente viu que os nossos animais que estavam treinando, eles tinham menor infiltração de macrófago e neutrófilo. Então, o resultado, por mais que tenha sido uma pesquisa, é bom falar aqui que foi uma pesquisa que eu tirei recurso do meu bolso para poder fazer, ela teve um resultado e ela não teve aquela constituição de pesquisa paga com vários reagentes, várias coisas. Foi uma coisa que parece que foi Papai do Céu colocando tudo ali, falando assim, assim, faz esse trabalho simples que ele vai dar certo. E aí foi isso que aconteceu. Então a gente teve esses prognósticos todos e o trabalho foi um pioneiro em mostrar que o exercício físico ele interferia diretamente no microambiente tumoral, porque o ELISA que foi feito vendo os macrófagos foi no tecido tumoral e não foi no sistema, foi especificamente no tecido. Então foi um dos trabalhos bonitos e pioneiros feitos numa faculdade particular que foi um sucesso absoluto. Né? Eu acho que deve ficar bem claro assim, você ressaltou agora, é numa universidade particular, né, que fazer pesquisa desse nível nas federais é uma coisa, mas numa universidade particular que não tem uma estrutura, é uma conjunção de fatores e se deve à sua luta aí, né? Sim, envolve com a sua vida pessoal, não tem pessoal, exatamente. E é legal você falar, Fernando, que foi o primeiro trabalho da Escola de Educação Física do UniBH com animais experimentais feitos dentro da faculdade. E depois disso, várias pessoas começaram a fazer pesquisa experimental dentro da Uni com rato. Né? Isso foi gratificante demais para mim. Foi marco aí. Para todos nós. Para todos, né? Foi sensacional esse trabalho. Realmente foi sensacional. Ô Pedro, e aí passou-se, depois desse trabalho de 2009, passou 10 anos para o American College Sports Medicine publicar em 2019 uma revisão que você inclusive indicou, né? E vai estar aqui na descrição desse vídeo. E aí mostrando, né, que muitos são os mecanismos hoje, né, pelos quais aí o exercício físico pode prevenir e ajudar no controle aí da proliferação e do crescimento da célula. Aliás, aquela cena, né, como eu comentei, da dissecação, ela para mim valeu por 10 papers, né? Ver assim, a olho nu, o tamanho do tumor, para mim foi uma coisa realmente surreal, né? E aí, passado esse tempo todo, né, uma coisa que chama muita atenção, que é chamado muita atenção nessa revisão, é justamente o número de trabalhos que hoje comprovam o benefício e isso assim, né, em diferentes tipos de câncer, né, câncer de mama, de cólon, endométrio, rim, bexiga, vários tipos de cânceres, né. E eu até recomendo, eu não conhecia essa revisão até você indicar, né, aqui para nós no canal, mas eu recomendo a leitura dessa revisão que é muito legal, né. E aí, passados 11 anos, né, já dessa publicação lá de 2019, né, como que você conduz hoje, na prática, né, o seu trabalho? Você atua com o paciente em tratamento, pós-tratamento, como que é essa história aí? Fabrício, isso é muito especial para mim, cara, porque eu não vejo, eu vejo que a atividade física ela é um vetor de transformação na vida das pessoas, mas eu não só vejo a pessoa como sendo músculo e acabou, que é o que prioriza-se hoje na parte prática, né? Então, o que acontece? Esse trabalho que eu faço é o seguinte,
Eu te mostrei os guidelines que tem, essas revisões, todas mostrando. Mas todas elas, quando você vai para a clínica, é completamente diferente o trabalho. Aquilo ali é uma bússola para você. Só que o trabalho na vida real, ele é completamente diferente. Porque envolve sentimentos, envolve emoções, envolve um bem-estar da cabeça da pessoa. E o que você tem que fazer é ser maleável, é fazer como se fosse uma periodização ondulatória em todos os momentos do tratamento. Porque você tem que entender como está a cabeça do paciente do diagnóstico, como que ele passa pelas 5 fases da aceitação da doença, negação, barganha, depressão, né? E depois a aceitação do processo. Você tem que entender isso. Você tem que entender as questões de quimioterapia, quais as quimioterapias, quais são os efeitos colaterais que ela desencadeia no seu paciente. E aí você tem que trabalhar de uma maneira muito peculiar com cada um para poder intervir e fazer o processo de realização de trabalho físico com ela, sabe? O que eu faço com o meu paciente é uma anamnese, onde eu avalio aspectos físicos, mentais e biopsicossociais dele, para entender a classe, tudo dele, escaneio, entendo o problema dele, a raiz, o que desencadeou, e aí já entro com dados científicos falando o seguinte: 90% dos cânceres hoje são por causa de fatores externos, fatores ambientais, fatores de hábitos de vida. Cara, se são 90%, a gente poderia prevenir 90% desses aparecimentos. A gente poderia reduzir drasticamente isso com intervenções. 10% são hereditários, né? Todo mundo que fala, o câncer é genético. Não, o câncer é uma doença genética, mas ele pode ser transmitido de maneira hereditária. Então, você tem que fazer esse sequenciamento e essas coisas todas. Então, Fabrício, eu trabalho dessa maneira. Eu entendo o meu paciente, entendo as limitações, começo com uma série de exercícios no seguinte sentido, para dar autonomia para ele. Porque ele está debilitado, eu dou autonomia. O que eu faço? Eu avalio o dia a dia dele e vejo onde é que ele está tendo mais dificuldade na parte física e vou interferir ali. Então, por exemplo, eu utilizo uma premissa que a gente tem 5 movimentos que são naturais e inerentes a qualquer ser humano dentro de casa e fora dele. Agachar e levantar. Puxar e empurrar e rodar. Se você der autonomia para os pacientes terem todos esses processos, você já está aumentando a qualidade de vida dele. Já começa ganhando um ponto com o paciente. E aí você faz uma série, depois você vai vendo como é que está sendo a quimioterapia dele. A quimioterapia tem horas que ela pode... Na verdade, você tem vários tipos. Então, você tem intervenções que são 7 dias de quimioterapia direto dentro do hospital. Será que dá para fazer atividade? Você tem, a cada 14 dias, uma intervenção quimioterápica. Qual que é o pico de deficiência do sistema imunológico e de fraqueza depois dessa intervenção? Então, eu estudo todos esses detalhes para, no dia que ele está se sentindo mais fraco, diminuir a dose de exercício que eu vou dar para ele. E falo para ele, cara, vai caminhar. Caminhar é melhor do que fazer o exercício físico agora. Aí me perguntam assim, caminhar, cara, é uma atividade física, não é o exercício físico. Eu falo o seguinte, Fabrício, o que salva o paciente é o movimento, independente de ser atividade ou exercício. Tem uma revisão muito interessante, publicada no JAMA, falando que se você aumenta a atividade física de lazer, você diminui 26 tipos diferentes de câncer. Então, você não gosta de fazer musculação, não gosta de fazer atividade intensa, vai caminhar. E aí tem uma coisa interessante, do hospital que a gente tratou, eu e minha mãe, que é o maior centro de oncologia do mundo, nos Estados Unidos, uma médica oncologista escreveu e publicou na revista do hospital: sair para dar uma caminhada é mais efetivo que uma quimioterapia para alguns pacientes. Eu vou falar o quê? Exato. Se a oncologista está falando isso, e as pessoas acreditam mais nos médicos que na gente, eu estou sendo amparado cientificamente por uma pessoa que está no maior centro de tratamento de câncer do mundo. Então, é muito peculiar esse tratamento feito para o paciente oncológico. Pedro, você citou esse trabalho aí, né, do JAMA, né? Não sei quantos milhões de pessoas que participaram. 1,4 milhões. Então, assim, isso está mais relacionado com a questão vamos dizer assim, da prevenção, não é? Sim, exatamente. Prevenção. E assim, eu queria focar um pouquinho a conversa agora na questão do doente, do paciente, e durante o processo de tratamento, que eu acho que é a grande novidade. Né? Eu acho que assim, a grande dificuldade como é que trabalhar, né, conciliar
tratamento com o exercício. Vamos lá, Fernando. Eu tive resistências de médico, sim, até eu fazer um trabalho com 2 pacientes da Oncomed e uma médica ver os resultados fantásticos que eu obtive com 2 pacientes, e aí eles começarem a me indicar e eu dar palestra lá dentro. Eu tive que passar por o crivo do chefe da oncologia, da Oncomed. Eu tive um bate-papo de 1h30 com ele, mostrando para ele que eu tinha conhecimento técnico da literatura, embasado cientificamente, e que eu estava fazendo o que estava acontecendo de melhor para o paciente dele, e que eu não ia colocar o paciente dele em risco. Porque a atividade física, o primeiro ato de todo profissional da saúde, não lesar. Então, eu vi na literatura que a atividade física, ela não piora nenhum tipo de prognóstico para o paciente. Ela não interfere de maneira negativa. A partir disso, eu comecei a mostrar para ele, e aí tive os resultados positivos. Desde então, Fernando, isso foi em 2017. Desde então, os oncologistas, eles me indicam para poder trabalhar com os clientes dele. Eles ganharam muita confiança em mim. Vamos lá para a segunda parte da pergunta que você fez. E para o paciente que está em tratamento? Ele aceita? Aí, Fernando, é uma coisa que acontece, para mim é muito fácil convencer uma pessoa a fazer exercício. Sabe por quê? Porque ela cria empatia comigo. Eu viro para ela e falo assim, eu já senti tudo que você sentiu, e eu posso falar para você, porque eu vivi na pele comigo e com as pessoas que eu mais amo, que isso funciona. E não só com elas, com outros pacientes. Aí eu pego vídeos de pacientes meus falando depoimento. Falando assim, olha aqui. Aí a pessoa vai virar para você e falar assim, tá bom, eu posso não querer fazer, mas acreditar em você, eu acredito. Entendi. Mas o que acontece, a empatia que ela tem comigo, por eu contar minha história, de ser o único sobrevivente lá atrás de um câncer muito raro, eu desarmo qualquer objeção que a pessoa tem. Uhum. E aí eu mostro para ela que eu entendo do processo, entendo das medicações que ela está tomando, entendo os efeitos colaterais e tudo aquilo que ela vai sentir, e intervenho com ela. Vou te falar, a principal queixa de quem está em tratamento é a fadiga oncológica. É aquele cansaço que ela tem. E aí a gente viu na literatura que combater a fadiga com exercício, fazendo a pessoa se movimentar mais. Então você vai criando situações que você vai melhorando a parte cardiovascular dela, porque alguns medicamentos, alguns quimioterápicos, eles interferem diretamente no funcionamento do coração, eles são cardiotóxicos, como a carboplatina. E aí você faz um trabalho voltado um pouco mais para a parte aeróbica da pessoa. E aquelas pessoas que estão tendo perda de massa muscular, que eu meço com o dinamômetro a pressão manual dela, se eu vejo que ela está com sarcopenia, além da avaliação que eu faço com bioimpedância, eu começo a fazer um trabalho de força para ela. Mas tudo nos conformes e tudo naquilo que ela aguenta. Vou deixar claro da seguinte maneira. As pessoas fazem menos até elas ganharem a confiança. Depois, cara, tem gente que corre na esteira igual como se tivesse normal. Tá? Então, funciona, as pessoas, elas fazem e veem os resultados que estão acontecendo com ela, principalmente na fadiga oncológica. Com relação a marcadores bioquímicos, eu posso te falar pela minha mãe, tá? Que funciona. Minha mãe teve um câncer de ovário e o marcador tumoral é o CA-125. O normal, o valor de referência é 35. Até 35 tá ok. Minha mãe chegou a 1000. Os médicos falavam para mim, a gente aplicando quimioterapia pode ter uma redução de 18% de média. Minha mãe fazia exames periódicos, eu e meu pai, para ver esses marcadores tumorais. A cada vez que ela fazia a quimioterapia e fazia o exercício conjunto, e a gente ia medir, o marcador reduzia de 28% a 34%. Ou seja, se 18% é da quimioterapia, os outros 18%, os outros são da onde? Uhum. Ô Pedro, você está falando isso daí, né? Foi uma experiência pessoal sua com a atividade física, mas eu vi também no trabalho que você cita que os estudos mostram que fazer atividade física durante o tratamento quimioterápico pode favorecer o fluxo de sangue ali para o tumor e a entrega dessas substâncias quimioterápicas. Eu acho que passa por aí isso que você está falando, né? Passa por aí, é um trabalho maravilhoso do Pedersen. Uhum. Né? Que inclusive foi um dos primeiros mecanismos que foram mais aceitos hoje em dia, né?
O que acontece no corpo do nosso paciente? Cada vez que ele contrai a musculatura, ele libera miocinas anti-inflamatórias, né? Ou seja, por exemplo, a IL-6 ela tem um efeito dual, ela pode ser tanto pró-inflamatória quanto anti-inflamatória. No músculo, ela é anti-inflamatória. E aí a IL-6, ela é maturada junto com catecolamina e natural killers para poder favorecer o direcionamento das natural killers direto para o ambiente tumoral. A entrega melhora pelo aumento da vascularização do tumor induzida pelo exercício físico. Uhum. E aí você tem esses benefícios que foram achados até mesmo nos marcadores tumorais que foram encontrados na minha mãe. Então você tem essas respostas anti-inflamatórias que são extremamente benéficas. Isso entendeu? É sensacional. E eu acho que até esse trabalho, se eu não me engano, Fabrício, esse trabalho cita o nosso trabalho. Uhum. O Pedro, você comenta também a questão dos telômeros, né? Telômeros, sim. Acho que é assim, você podia falar um pouquinho para a gente? Esse é um outro mecanismo? Eles estão estudando isso ainda, Fernando, porque é um pouco mais complexo, né? Uhum. Eles viram que o encurtamento do telômero, ele causa envelhecimento e causa uma série de doenças, dentre elas o câncer. A atividade física, ela consegue reverter isso, diminuir a velocidade com que o telômero vai diminuir e até mesmo manter o telômero um pouco maior, aumentando o telômero e favorecendo essa questão da transcrição para fatores que podem desencadear o câncer aí. Tá? Eu até vi que você indicou esse estudo de 2018, então é uma coisa ainda que está em processo, né? Todos Tá. os mecanismos, Fernando, eles estão em processos de lapidação, sabe? Não tem aquela coisa assim, é tiro e certo, não. É muitas suposições que são amparadas pelos resultados clínicos, tá? Uhum. Ainda não teve aquele randomizado maravilhosão que mostrou todas essas conexões aí, não. Tá? Sim, exato. Só voltando um pouquinho à questão do trabalho, né? Você já faz o trabalho no hospital ou é na casa? Em que momento que está liberado para começar esse tratamento? Desde o momento que a pessoa se sente segura e conversa, pede a liberação do oncologista e vem até mim para eu poder iniciar esse trabalho. Aí, aonde eu puder atender. Olha que interessante, na pandemia, o meu número de pacientes oncológicos online aumentou absurdamente. Eu estou atendendo pessoas dos Estados Unidos, da Suíça, de Salvador, de Recife. Eu estou atendendo pacientes do mundo inteiro e fazendo a aplicação de tudo aquilo que eu peço para a pessoa fazer. Eu peço para ela não só modificar a parte do movimento, inserir mais movimento, né? Mas também eu faço uma reprogramação do estilo de vida dela total, cara. Porque a gente sabe que não é só 50 minutos de atividade física diária que vai transformar a vida de uma pessoa. Uhum. O nosso dia tem 1.440 minutos. E falar que 50 minutos vai salvar a vida dela, pode ajudar. Mas se você não transformar a vida da pessoa como um todo e fazer ela pensar do diferente, sair daquilo que ela tem, até sair daquilo que levou ela a desenvolver a doença para outro patamar, você não vai ter o sucesso do tratamento, entendeu? Isso é muito importante mesmo, né? O tratamento, né, do paciente oncológico, ele requer inclusive a equipe também multidisciplinar, né, Pedro, para poder, né, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Isso é muito importante. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Agora, Pedro, conta um pouquinho, foi o ano passado que você ganhou, né, o prêmio lá, né, de melhor personal trainer do Brasil. Esse prêmio, ele teve relação com esse tipo de atendimento que você faz com o paciente oncológico ou não? Teve, com certeza absoluta. Porque se eu fosse mais um na área de educação física, fazendo um trabalho diferenciado na parte musculoesquelética, eu também chegaria bem. Mas o diferencial e mostrar a educação física, a beleza da educação física, no aspecto de saúde, é completamente diferente. Então, as pessoas, elas ficaram encantadas com os depoimentos que eu apresentei, de pacientes falando dos reais benefícios que eles tiveram na vida deles e da transformação que foi gerado e dos protocolos que eu desenvolvi para atender o paciente oncológico na clínica, no estúdio. Fernando, respondendo a pergunta anterior sua, eu atendo online e no estúdio. A gente está em trâmites de negociação para poder começar a atender nas clínicas, já que o decreto saiu que o profissional da área de educação física pode intervir agora dentro do hospital.
Legal. Bacana demais. Mais alguma coisa aí, Fabrício, você quer acrescentar? Eu acho que assim, eu acho, mas a sua perspectiva, né? O que você acha aí, como é que é o futuro, né, da atividade física, do educador físico com esses pacientes? O que você vê de novo aí, despontando aí, para passar a mensagem aqui, né, para os profissionais da área da saúde, principalmente aqueles relacionados aí ao movimento? Até acrescentando, Pedro, desculpa, é assim, para onde que você acha que vão as pesquisas, né? Para onde que você acha que a ciência vai caminhar no sentido de o que falta aí para a gente entender melhor esse mecanismo? Fernando, isso é uma pergunta muito peculiar, porque cada vez mais, cara, eu vejo que é uma integração total de várias equipes multidisciplinares frente ao paciente que vai trazer essa melhora para ele. Eu sou um cara que trabalha em todos os aspectos, espiritual, mental, todos esses aspectos no meu paciente. E eu busco isso na literatura e trago trabalhos cada vez mais fortes. Inclusive, tem um trabalho mostrando, olha só, vou falar de cardiologia, citando um trabalho que ele pode ser transportado para as outras áreas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia começou a tratar a espiritualidade como sendo um dos tratamentos importantes para o paciente com doença cardiovascular. Então, se a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o principal órgão responsável pelo tratamento desses pacientes, tá voltando a sua visão para isso, a gente tem que abrir o olho para isso também. Então, se a gente fizer esse trabalho integrado, e Fernando, eu utilizo uma plataforma que avalia todos esses aspectos, e eu já estou mandando um trabalho para o Celafins, caracterizando o paciente oncológico através de aspectos físicos, mentais, emocionais, todas essas relações, e mostrando como que é a caracterização do paciente oncológico brasileiro frente a isso. Tá? Uma plataforma que eu estou mandando, isso aí é uma surpresa que ninguém estava sabendo, e aí vai sair um resumo bem interessante com, acho que foram 20 pacientes que eu consegui recolher essas informações. Depois disso, já saiu mais uns 10, 15 que vieram para me procurar para poder buscar essas informações. Então, eu acho, Fernando, que a gente vai sair muito mais do mecanismo e vai para a parte global, entender o mecanismo de suporte disso, porque é isso que faz a diferença na ponta, Fernando. Entender mecanismo é muito lindo, cara. Eu sou apaixonado. Fabrício sabe o tanto que eu sou apaixonado por ciência, que eu gosto de entender aquela célula indo lá interferindo na outra, a produção disso, daquilo outro. Eu amo isso, mas não é o que faz a diferença na vida da pessoa na ponta, né? Então a gente tem que... E respondendo a pergunta do Fabrício, eu acho que a nossa profissão é a profissão do presente e do futuro. Por quê? Porque depois dessa pandemia, as pessoas vão preferir cuidar da saúde a ter uma Ferrari dentro de casa. Porque elas estão vendo a dimensão da importância da saúde delas, que sem saúde elas não têm nada na vida. Saúde é o bem mais precioso e a gente cuida disso. Com relação aos pacientes oncológicos, 600 mil novos casos de pacientes no Brasil em 2019. Vão aparecer muito mais. O mercado, para nós profissionais, só cresce. Então, cada vez mais, valorize a profissão que você tem, estude e vai atrás daquilo que você precisa. Vai atrás daquilo que é o seu sonho. O meu é ajudar esse tipo de pessoa e eu já estou conseguindo realizar isso. Agora a gente tem que entender qual que é o nosso e aonde que a gente quer chegar. Beleza? Bacana. Vendo você falando assim é muito inspirador, né? Assim, eu fico imaginando um aluno de educação física ouvindo você falar, né? Então, eu acho que é super importante esse relato seu, porque você inspira as pessoas, né? Então, é importante que você fale isso cada vez mais, né? Eu já vi a sua palestra e para mim também foi marcante, eu lembro disso. E o que você tem para falar assim, para quem está começando a educação física, por exemplo? Assim, que está vendo a sua fala e quer ir para essa área aí? Essa área de oncologia? Cara, vem que é apaixonante. Você salvar a vida de uma pessoa, ou você ser considerado pela família o melhor amigo de uma pessoa que está passando por um momento que ela pode perder a vida dela, e você levar saúde, qualidade de vida e esperança, do verbo esperançar, é maravilhoso. Você fazer a pessoa levantar da cadeira antes que ela não acreditava naquilo, e você fazer ela levantar e dar passos e brigar pela vida dela e propósito de vida dela, querer fazer ela ficar viva,
Isso é transformador, Fernando. Isso não tem preço. E além disso, não tem preço, mas a valorização do profissional de educação física está aí. Quem acha que personal trainer não dá dinheiro, cara, eu vou falar. Se vocês quiserem, eu abro aqui o quanto que eu estou recebendo por 3 encontros com personal trainer de paciente oncológico e o tanto que eu recebo. Porque é maravilhoso. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, você está ganhando isso tudo com um paciente? Eu falo, tô. Você sabe quanto que está valendo a minha hora-aula hoje? R$600. Você vai falar o que comigo, Fernando? E as pessoas pagam. A gente tem medo de cobrar aquilo que é a valorização do nosso trabalho. Cara, eu me capacitei. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Eu só estou falando que eu tenho a propriedade de interferir na vida da pessoa, mudar ela e ela me remunerar por isso. Eu não estou explorando ninguém. Eu só estou valorizando aquilo que eu acho que eu sou capaz de fazer. E ponto. E assim, é uma coisa que é importante frisar, né, Fabrício? Que o canal sempre fala aqui, a importância da ciência, do conhecimento científico, de buscar, né, esse embasamento, né? A gente sempre deixa aqui os artigos, as pessoas correrem atrás, né? Mas só isso não resolve, né? A gente precisa dessa paixão, desse envolvimento que você está, né? Dessa inspiração que você passa para as pessoas. Assim como o outro lado também não resolve, né, Fernando? Às vezes a pessoa só falar ser uma boa oradora, mas sem embasamento nenhum, que não é o caso do Pedro, né? Eu conheço muito bem o histórico do Pedro e tudo que ele fala aí, ele faz uma coisa que poucas pessoas conseguem, né? Que é sair do mundo ali da ciência, do laboratório e levar isso para a vida das pessoas. Poucas pessoas têm essa capacidade. Então, assim, é muito legal escutar né, essa sua entrevista e ao mesmo momento que a gente está ali falando da célula, do tumor, você falando ali do paciente que está lá na ponta, como você falou, né? Então isso realmente é muito sensacional. E eu ganhei o prêmio de melhor personal, Fernando, porque eu era o único que... Uma das diferenças que teve foi que eu era o único que tinha doutorado. Então os caras falavam assim, pô, esse cara é doutor e tá fazendo atendimento e fazendo isso, aquilo, outro. Então, sabe? Isso cresce os olhos das pessoas. Então, isso é sensacional, cara. E é igual você falou, é paixão e amor pelo que a gente faz. É querer fazer o bem pro próximo, é querer entregar o máximo que você tem, é não ter medo de alguém te superar. Porque eu quero que as pessoas fiquem melhores do que eu. Se eu puder ensinar uma pessoa e ela ficar melhor que eu, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero que as pessoas interfiram nos outros, não em mim. Entendeu? Eu falo que o objetivo nosso é sempre que a gente seja superado, né? Por exemplo, eu fui seu professor, eu te vejo, né, com esse destaque assim, a felicidade da gente não tem tamanho, né? Então, Pedro, a gente está chegando assim mais no final. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente não falou? Você acha importante também frisar aqui, alguma ação sua? Você falou das palestras aí, de repente, né, deixar o contato, falar um pouquinho mais do seu trabalho. Fernando, eu estou fazendo trabalhos sociais, tá? Eu não fico só ganhando dinheiro. Eu estou fazendo trabalhos sociais em várias regiões do Brasil. Eu estou desenvolvendo um trabalho com a APECAM, que é uma das maiores associações de paciência ao câncer, em Bento Gonçalves. Eu me propus a dar aulas de educação física para pacientes oncológicos que queiram fazer isso através da internet. Eu estou participando de um outro projeto gigantesco que pode envolver até pessoas do escalão do governo para levar a atividade física como uma ferramenta de profilaxia de diversas doenças. Tá? Então, assim, eu estou fazendo trabalhos sociais voltados para esse tipo de atuação, que eu acho interessante as pessoas não só fazerem um trabalho visando qualquer coisa, é fazer o bem ao próximo, que isso vai retornar para você. E, cara, aí é um recado também, não só para o aluno, mas porque algumas pessoas que podem estar assistindo, algum dia podem vir a desenvolver a doença. Então, o que eu quero falar para vocês, que fique muito claro, câncer não é sentença. Na minha humilde visão, câncer é a segunda oportunidade que Deus está te dando para ressignificar tudo aquilo que você fez de equivocado na sua vida, para você viver tudo aquilo que você quer viver de uma maneira bonita e tranquila. Deus quer o melhor para a gente. E é isso que eu acho que é a mensagem final que eu passo para todos. Ressignificar aquilo que está errado e partir em busca do que a gente veio aqui para fazer, que é ser feliz. Muito bacana. Legal. Sensacional. Ô Pedro, talvez você quer acrescentar alguma coisa, mas a gente já pode encaminhar, porque não? Podemos, foi ótimo. Então tá. Pedro, a gente abre um espaço aqui nessa conversa para dicas culturais que podem estar relacionadas com o tema ou não, né? A gente sempre pede se tem algum filme, algum livro, alguma música, alguma coisa
para deixar para o pessoal, que a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui. Você tem alguma sugestão para nós? Eu tenho 3 sugestões, vamos lá. 2 livros. O primeiro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um trabalho maravilhoso, que eu acho que as pessoas têm que conhecer e entender a importância de uma boa rotina para ter uma vida de sucesso lá na frente. Uma vida, sucesso, que eu quero dizer, é felicidade. É o que importa para ser feliz. E não, né, o sucesso sendo monetizado. É espetacular o livro. Um outro livro é Anticâncer, Fortalecendo as Nossas Defesas Naturais, que é um trabalho feito por um professor, um médico dos Estados Unidos, um neurocientista que teve câncer, e ele mostra como que ele transformou a vida dele através de hábitos, fortalecendo as células dele, sem a prática da quimioterapia, somente com práticas extremamente naturais. Fantástico, é um dos livros mais vendidos nesse tema de auxílio ao paciente. Tá? E minha última dica cultural é um filme que é de vida, que é espetacular, que é os 100 metros. Não sei se vocês já viram 100 metros. Já vi. Espetacular, e eu acho que é mostrar que tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue fazer. Essas são as dicas, assim. Ótimo. Obrigado, Pedro. Assim, te agradecer pela disponibilidade, pela sua generosidade. Fico muito feliz de ver a sua trajetória e ter feito aquela pergunta para você lá atrás no TCC e você ter usado isso aí como uma forma de avançar. Tá? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. A gente está muito orgulhoso de você. Pedro, valeu demais, cara. Bom, de longa data, né? Já mantenho essa amizade com você e foi justamente, como eu disse no início, né, o câncer e o exercício físico que nos uniu lá atrás, na época da graduação, e nós tivemos a oportunidade aí de, inclusive, continuar amigos e fazendo, né, mestrado, doutorado juntos. Então, assim, para mim é uma satisfação, assim, enorme te ter aqui no canal. Eu tenho certeza que as pessoas que verem esse seu relato, né, e baseado na ciência, né, eu acho que isso é importante, realmente vão se sentir muito mais motivadas, né? A ciência vale a pena, né? A atividade física vale a pena, né? A busca da felicidade também vale a pena. Viu? Obrigado demais. Eu sou um cara muito emotivo, tá? Não sei porque que eu não estou chorando ainda não, mas vamos lá. Fernando, gratidão pela sabedoria do professor que você foi lá atrás e de ser aquele professor que não passa a mão na cabeça e que quer fazer a gente evoluir. São profissionais assim que fazem a gente ser melhor a cada dia. Agradecer a todo mundo que contribuiu comigo de alguma maneira para eu chegar até onde eu cheguei hoje. Todos os professores, todos os meus amigos. E agradecer, eu tenho uma gratidão por vocês. E Fabrício, cara, eu vou te falar de verdade, velho. A gente sabe o que aconteceu lá atrás, como é que a gente se transformou em grandes amigos, aqueles processos todos, cara, e eu tenho você como um irmão, apesar da distância, e é uma gratidão enorme e um prazer estar falando com você e você ter me ajudado a chegar onde eu cheguei, velho. Essa aí eu vou guardar para sempre, viu? Gratidão eterna aí. Valeu. Mérito seu, Pedro. Alô, Pedro. Obrigado. Valeu, Pedro. Obrigadão, cara. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. E aí, chegamos mais ao final de mais um vídeo, né, Fabrício? Uma entrevista inspiradora. A gente fica muito feliz, né, de ver essa trajetória do Pedro, uma história de vida, uma história profissional, que mistura pesquisa com atuação profissional. Então, é muito gratificante, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei, acho que o Fabrício também gostou, né? E se gostou, compartilhe aí com os colegas, com os amigos, curta esse vídeo. Acho que isso é importante, esse engajamento, para a gente ter um feedback aqui do que o trabalho está sendo feito. Obrigado a você pela presença aí no canal. Valeu, pessoal. Fernando, foi realmente, né, um exemplo aí, essa entrevista de associação, né, entre o que está lá na ciência e o que é colocado em prática e que é dito pela ciência. Então foi realmente uma experiência muito, muito bacana essa entrevista. E não esqueçam, pessoal, de fazer os comentários, né? Sugestões de temas são muito bem-vindos, né? Onde a gente tiver a oportunidade de buscar um pesquisador para falar de um tema que envolva a ciência do exercício físico, nós vamos correr atrás.
tá certo? Então, um Só abraço lembrar a uma coisinha, todos. Diga. antes de fechar, lembrar que a gente começou a fazer alguns vídeos mais curtos também, Ah, né? sim. Para comentar artigos, reportagens, tentar responder algumas perguntas de vocês, para, além da entrevista, a gente ter um conteúdo um pouco mais curto também de divulgação científica, né? Isso aí, isso é importante. Vai estar também aqui no canal do YouTube, não é isso? Isso aí. Falou, pessoal, até mais, até a próxima. Fabrício, Valeu, obrigado. galera. Falou, Fernando. Até mais. Tchau, tchau, tchau.